Ela volta a cancelar na última hora, de novo, como se o seu tempo não valesse nada. Ela não faz isso com uma explicação clara, nem com um pedido de desculpas sincero, mas com uma mensagem fria, quase automática, como se você fosse um detalhe menor no dia dela. Ela fala com você num tom que jamais usaria com o chefe dela, com os amigos dela, ou até com um desconhecido. Ela espera que você reorganize toda a sua agenda de acordo com as mudanças de humor dela. Mas quando você pergunta sobre os planos dela para o fim de semana, ela evita responder ou te deixa na incerteza. Aos poucos, você começa a sentir que já não é um homem respeitado, mas alguém que está sempre disponível, alguém que espera, que se adapta, que cede. E o mais inquietante é que você percebe, você sente no corpo, mas ainda assim sorri. Você pede desculpas por tocar no assunto. Você diz que não há problema. Você se convence de que ser compreensivo, paciente e flexível acabará demonstrando que você vale a pena. No entanto, no fundo você sabe que algo está profundamente quebrado nessa dinâmica. Você está cansado de se desculpar por coisas que não são culpa sua. Cansado de medir cada palavra para não incomodá-la. Cansado de se diminuir para manter a paz. Começa a crescer uma sensação incômoda, uma mistura de frustração e vergonha, porque você percebe que está tolerando atitudes que jamais aceitaria de mais ninguém. Este é o momento que muitos homens vivem em silêncio, aquele ponto exato em que você se pergunta se está num relacionamento ou se está simplesmente lutando para não perder um lugar que já não te é concedido com respeito. Aqui nasce a tensão, aqui começa o conflito real, embora você ainda não o diga em voz alta, porque quando o respeito desaparece, algo essencial se perde, e mesmo que você tente ignorá-lo, essa verdade acaba vindo à tona. O que muitos homens não querem aceitar é que o problema não começa quando ela cancela, quando fala mal, ou quando para de se esforçar. O problema começa muito antes, no momento em que você decide não colocar limites. Você acredita que ceder te fará mais querido, que aguentar te fará mais valioso, que ser sempre compreensivo demonstrará que você é um bom homem. Mas na prática acontece o contrário. Cada vez que você aceita algo que te incomoda, cada vez que você sorri quando na verdade se sente desconfortável, você envia uma mensagem silenciosa, mas muito clara. Seu tempo, seu critério e sua dignidade são negociáveis. E quando algo é negociável, deixa de ser respeitado. A atração não desaparece de um dia para o outro. Ela se erode pouco a pouco, em silêncio. À base de pequenas concessões que você justifica como amor ou paciência. Ela não perde interesse porque você seja mau ou insuficiente. Ela perde porque te vê renunciar a si mesmo para evitar o conflito. Da perspectiva dela, isso não é força, é fraqueza. E mesmo que ela nem sempre esteja consciente disso, a percepção dela muda. Ela começa a te ver como alguém que se adapta a tudo, que não tem um eixo firme, alguém que pode ser empurrado um pouco mais a cada vez. Muitos homens confundem limites com dureza, mas não há nada agressivo em se respeitar. A falta de limites não te torna mais atraente, te torna previsível e fácil de manipular. E quando uma mulher sente que pode passar por cima de você sem consequências, a admiração se apaga. Talvez ela ainda goste de você, talvez ela ainda te aprecie, mas o desejo precisa de algo mais que boa intenção. Precisa de respeito, e o respeito só nasce quando você mesmo se leva a sério. Aqui é onde muitos homens se confundem completamente. Quando uma mulher te testa, ela não o faz necessariamente por maldade, nem porque queira sabotar o relacionamento. Ela o faz porque, em um nível profundo, precisa entender com que tipo de homem está lidando. Esses testes nem sempre são evidentes. Às vezes, chegam disfarçados de pequenos gestos. Cancelar planos para ver como você reage, falar com você com desdém para verificar se você se defende, pedir algo pouco razoável para medir até onde você está disposto a ceder. De uma perspectiva psicológica e biológica, esses testes cumprem uma função clara.
Ela está fazendo a si mesma uma pergunta fundamental, embora não a formule em palavras. Posso confiar neste homem quando a situação se complicar? Ele tem caráter, estabilidade e critério próprio, ou ele desmorona à mínima pressão? Quando você responde a esses testes com desculpas, passividade ou uma necessidade constante de agradar, a mensagem que você envia é devastadora. Você não está demonstrando amor. Você está demonstrando insegurança. E a insegurança não gera confiança nem atração. Muitos homens acreditam que aprovar o teste significa não se irritar, não contradizê-la e aceitar tudo sem questionar. Mas isso é exatamente o que faz o teste falhar. Porque o que ela está observando não é a sua docilidade, mas a sua capacidade de se manter firme sem perder a calma. Quando você não marca a sua posição, quando você evita qualquer atrito por medo de perdê-la, ela começa a sentir que você não é alguém em quem se apoiar. E embora possa parecer contraditório, quanto mais você tenta agradar, mais dúvidas surgem se você realmente pode liderar um relacionamento. Esses testes não buscam um homem perfeito, buscam um homem sólido, e quando não o percebem, algo dentro dela começa a se apagar. Aqui aparece uma das mentiras mais prejudiciais que muitos homens aceitaram sem questionar. A ideia de que, se você for bom, paciente e complacente o suficiente, ela acabará te valorizando mais. Essa crença não nasce do nada. Ela é reforçada por filmes, séries e mensagens culturais que repetem continuamente que o homem que aguenta tudo em silêncio é o que merece amor. Assim, cai na armadilha do bom rapaz. Você conhece uma mulher de quem gosta e decide que a melhor estratégia é nunca contrariá-la. Você diz sim a tudo, reorganiza sua vida em função da dela e evita qualquer conversa incômoda. Você acredita que está demonstrando que é diferente, que não é como os outros. Mas o que você realmente está comunicando é que não tem limites claros, que sua aprovação é fácil de conseguir e que seu medo de perdê-la é mais forte que seu respeito por si mesmo. De fora pode parecer nobre, mas psicologicamente gera o efeito contrário. Ela começa a perceber que não há nada a defender, nada firme a que se agarrar. Quanto mais você se adapta, menos ela te valoriza, e então um círculo vicioso é ativado. Você percebe que algo muda, que ela se distancia ou se torna mais exigente, e em vez de se posicionar, você se esforça ainda mais para agradar. Você se torna mais atencioso, mais disponível, mais flexível, convencido de que assim resolverá o problema. Mas cada concessão adicional apenas reforça a ideia de que ela pode te empurrar um pouco mais. Não é que as mulheres prefiram homens que as tratam mal, é que perdem a atração por homens que se deixam tratar sem respeito. O bom rapaz não fracassa por ser gentil. Fracassa porque sacrifica sua dignidade em troca de aceitação. E quando isso ocorre, o relacionamento deixa de ser um encontro entre dois adultos e se transforma em uma dinâmica desequilibrada, onde um manda e o outro obedece. Há uma conexão direta que muitos homens ignoram e que, no entanto, determina o destino de quase todos os relacionamentos. Primeiro vem o respeito. Quando uma mulher te respeita, ela sente que você está centrado, que tem critério e que não desmorona sob pressão. Esse respeito cria uma sensação de segurança. E quando uma mulher se sente segura com um homem, ela pode relaxar, pode baixar a guarda, pode parar de controlar cada detalhe. É nesse estado que a atração real aparece. Mas quando o respeito se perde, todo o resto desmorona em silêncio. Sem respeito não há segurança, e sem segurança não há desejo. Pode ser que ainda haja carinho, costume ou até afeto, mas a faísca se apaga. Ela pode desfrutar da sua companhia, rir com você, confiar-lhe coisas pessoais, mas deixa de te ver como um homem com quem construir algo sólido. Esta é a razão pela qual tantos relacionamentos ficam presos em uma espécie de amizade incômoda, onde um dos dois espera algo que nunca chega.
Muitos homens acreditam que o amor se mantém à base de sacrifícios constantes, mas esquecem que ninguém pode desejar alguém a quem não admira. E a admiração não nasce da submissão, nasce da coerência entre o que você diz, o que faz e o que tolera. Pense nos homens que você mesmo respeita. Não são pessoas que mudam de opinião para agradar, nem que aceitam qualquer tratamento por medo de ficar sozinhos. São homens que sabem dizer não sem gritar, que se mantêm firmes sem necessidade de se impor. Essa mesma lógica funciona nos relacionamentos. Quando ela percebe que você se respeita, que não negocia sua dignidade por atenção, algo muda na maneira dela de te olhar. E quando esse respeito desaparece, por mais que você tente, a atração não volta apenas com boas intenções. Aqui convém esclarecer algo que costuma gerar muita confusão. Quando se fala de liderança masculina, muitos imaginam um homem autoritário, dominante ou até agressivo. Mas isso não é liderança, é insegurança disfarçada de força. A liderança real não precisa se impor nem levantar a voz, porque se sustenta por si mesma. Um homem que lidera não controla sua parceira, ele se controla. Assume a responsabilidade pelo rumo do relacionamento, toma decisões quando necessário e mantém seus valores, mesmo quando isso implica desconforto. Ele não pede permissão para existir, nem busca aprovação constante para cada passo que dá. Sua autoridade não vem do medo, vem da coerência entre o que ele diz e o que ele faz. Em um relacionamento, isso se traduz em gestos concretos. Propõe planos, toma a iniciativa, marca o tom emocional e não permite que a falta de respeito se normalize. Ao mesmo tempo, ele escuta, observa e corrige quando se engana. Liderar não é vencer discussões, é criar uma estrutura onde ambos possam se sentir seguros. A diferença entre um líder e um tirano está na intenção. O tirano age a partir do medo de perder o controle, por isso precisa vigiar, pressionar e dominar. O líder age a partir da segurança interior, por isso pode dar espaço sem perder seu centro. Quando uma mulher percebe esse tipo de liderança, ela não se sente oprimida, ela se sente protegida. Sabe que não tem que carregar todas as decisões, nem todo o peso emocional do relacionamento. E essa confiança gera atração, não porque ele mande, mas porque ele sustenta. Entender essa diferença é chave, porque muitos homens, ao tentar se impor, caem no extremo oposto e destroem o pouco que restava. A liderança saudável não tira liberdade, a organiza. Antes de poder mudar qualquer dinâmica, há algo fundamental que muitos homens ignoram: reconhecer o desrespeito quando ele acontece. Com o tempo, alguns se acostumam tanto a serem tratados de forma incorreta que começam a ver isso como algo normal. Pequenas atitudes se repetem uma e outra vez até que deixam de parecer graves. Cancelamentos constantes sem explicação, chegar sempre tarde como se seu tempo não importasse, falar com você em tom condescendente, tomar decisões que te afetam sem te consultar ou flertar com outros homens na sua frente. Nada disso acontece de repente. É um gotejamento lento que vai desgastando o relacionamento. Observe como ela fala com você em comparação com como fala com outras pessoas. Ela usa com você um tom que jamais usaria com o chefe dela ou com um desconhecido. Ela trata melhor um garçom do que você. Ela pede desculpas quando se engana com outros, mas espera que você aceite os erros dela sem dizer nada. Não se trata de um dia ruim ou de um erro pontual. Todos nós os temos. O problema surge quando o padrão se repete e quando, ao expressar seu desconforto, ela minimiza o que você sente, te acusa de exagerar ou vira a situação para evitar assumir responsabilidade. Nesse ponto, a mensagem é clara. Seus limites não estão sendo respeitados, e se você não os defende, ninguém mais o fará por você. Ignorar esses sinais não mantém a paz, apenas adia um conflito que acaba sendo mais doloroso. Reconhecer o desrespeito não te transforma em um homem difícil, te transforma em um homem consciente do seu valor. Aqui é onde muitos homens ficam a meio caminho. Entendem que algo vai mal, reconhecem o desrespeito,
mas não sabem o que fazer depois. E então, aparecem os limites, um conceito mal interpretado e muitas vezes mal aplicado. Um limite não é uma súplica nem uma negociação emocional. Não é dizer, eu gostaria que você não fizesse isso, esperando que a outra pessoa mude por boa vontade. Um limite é uma condição clara sobre como você permite que te tratem e o que você fará se essa condição não for cumprida. Não se trata de controlar o comportamento dela, trata-se de controlar sua resposta. Por isso, os limites incomodam, porque obrigam a assumir consequências. O primeiro passo é ser honesto consigo mesmo e definir o que você já não está disposto a tolerar. Cancelamentos de última hora, faltas de respeito verbais, manipulação emocional, invasão do seu tempo ou do seu espaço. Se você não tem isso claro, não pode comunicá-lo. O segundo passo é expressá-lo com calma, sem ameaças nem dramaticidade. Um homem firme não precisa gritar para se fazer entender. Ele diz o que espera, explica por que é importante para ele e deixa claro o que acontecerá se esse limite for cruzado. E aqui vem a parte que a maioria evita: cumpri-lo. Porque estabelecer um limite sem aplicá-lo é pior do que não estabelecer nenhum. Ensina que suas palavras não têm peso e que podem ser ignoradas sem consequências. Cumprir um limite não é castigar, é ser coerente. Se ela cancelar sem motivo, você não estará disponível da próxima vez. Se ela falar com você com desprezo, a conversa termina. Se ela cruzar uma linha importante, você se retira da situação. Sem explicações longas, sem se justificar. A coerência é o que transforma o respeito. No início pode haver resistência, raiva ou tentativas de te fazer sentir culpado. É normal. Os limites revelam dinâmicas que antes estavam ocultas, mas também separam as pessoas que podem se adaptar daquelas que só se sentem confortáveis quando não há regras. Um limite bem colocado não destrói um relacionamento saudável, ele o fortalece. E se o relacionamento se rompe porque você decide se respeitar, então não era um relacionamento, era uma concessão constante disfarçada de amor. Chegado a este ponto, muitos homens entendem a teoria, mas falham na prática, porque quando a situação acontece de verdade, as emoções entram em jogo. Por isso é crucial ter clareza sobre como responder em cenários concretos. Se ela cancelar na última hora sem uma emergência real, não discuta nem exija explicações intermináveis. Simplesmente haja em consequência. Não reorganize sua vida para a próxima proposta e deixe claro, com calma, que seu tempo é planejado com base em compromissos reais. Se ela falar com você em tom desrespeitoso, não entre em uma batalha verbal, nem tente convencê-la de que está sendo injusta. Pare a conversa e marque distância até que ela esteja disposta a falar com respeito. Se ela fizer exigências pouco razoáveis, não se justifique nem se desculpe por dizer não. Explique o que você está disposto a fazer e o que não, e mantenha-se firme. Se ela flertar com outros homens na sua frente para te provocar, não reaja com ciúmes nem com possessividade. Simplesmente retire sua atenção e continue com o que estiver fazendo, deixando claro que você não compete por atenção. Se ela tentar controlar sua vida social, afirme sua independência sem agressividade e continue tomando suas próprias decisões. Em questões de dinheiro, seja claro desde o princípio sobre o que você paga e o que não, sem vergonha nem explicações longas. Em todos esses casos, o padrão é o mesmo: calma, clareza e coerência. Você não está castigando nem tentando vencer uma discussão. Você está protegendo o seu valor. Muitas mulheres, ao ver essa consistência, reagem com mais respeito, embora no início testem seus limites. Outras se sentirão incomodadas e tentarão te pressionar emocionalmente. Essa reação não é um sinal de que você está errado, é a prova de que a mudança é real. Manter-se firme nesses momentos é o que define se seus limites são autênticos ou apenas palavras bonitas. Quando você começa a estabelecer limites e a mantê-los de verdade, algo que poucos homens esperam acontece quase sempre. No início,
Há resistência. Ela pode ficar com raiva, ficar na defensiva, acusar você de ter mudado ou tentar fazer você se sentir culpado por ter padrões. Pode até ameaçar ir embora ou retirar a atenção dela. Tudo isso faz parte do processo. Não é um sinal de que você está fazendo algo errado. É um teste para ver se sua nova postura é real ou apenas uma reação passageira. Se você ceder nesse momento, a mensagem é devastadora. Seus limites eram negociáveis e sua firmeza tinha data de validade. Mas se você se mantiver calmo, coerente e constante, o cenário se esclarece. Algumas mulheres se adaptam. Começam a te respeitar mais, se sentem mais seguras com você. Com o tempo, a atração retorna porque percebem que há um homem sólido à frente. Outras não o fazem. Não porque você tenha falhado, mas porque só se sentiam confortáveis em uma dinâmica onde podiam passar por cima de você. E que essas pessoas se vão não é uma perda, é uma depuração necessária. Aprender a se liderar não é um ato pontual, é um processo contínuo. Significa continuar crescendo, cuidando da sua vida, dos seus objetivos e da sua dignidade mesmo quando ninguém te aplaude por isso. Quando você se respeita, ensina aos outros como te tratar. E quando você para de negociar seu valor, tudo na sua vida começa a se organizar, não apenas seus relacionamentos. Agora a pergunta fica em aberto para você. Até que ponto você está disposto a manter seus limites, quando isso implicar desconforto ou até mesmo perder alguém? Compartilhe sua opinião nos comentários, porque muitas das decisões mais importantes começam quando você se atreve a dizer o que realmente pensa.